Olá! Hoje eu tô aqui para te falar sobre 5 perguntas essenciais que você precisa fazer para o seu namorado antes de casar. Uma coisa que nós precisamos ter em mente quando falamos em namoro cristão é que o nosso objetivo como cristãos em namorar é casar. Então, o namoro é essa fase de alinhamento de princípios e valores, essa fase onde você vai ter conversas profundas e às vezes até difícil com a pessoa para entender se vocês servem ou não para caminharem juntos na mesma direção. E essas 5 perguntas vão te dar clareza se o seu namoro tem propósito e se vocês servem para casar-se um com o outro ou se talvez estejam perdendo tempo. Mas vamos lá! A primeira pergunta que você deve fazer para o seu namorado, o primeiro assunto que vocês devem conversar, é se vocês têm a mesma visão de família. Ou seja, o que vocês pensam sobre o papel do homem e da mulher dentro do casamento? O que é um bom marido para você? O que é uma boa esposa para ele? Em muitos casos, tem mulheres que se casam com a intenção de talvez ficar em casa, não trabalhar, quando o rapaz deseja uma esposa que vai ajudá-lo a prover financeiramente a família. E muitas vezes o contrário também acontece. A mulher não quer abandonar a carreira e o rapaz deseja uma esposa que seja mãe e esposa, que não trabalhe fora de casa. Então é muito importante que vocês tenham sim essa conversa. A segunda pergunta, ela trata-se a respeito dos filhos. Então, algumas perguntas essenciais, como por exemplo, quantos filhos vocês querem ter? Quando querem ter, se pretendem esperar mais para ter filhos, se já querem ter logo de cara, se pretendem prevenir ou não as gestações, o que pensam a respeito disso. Ao contrário do que se pensa nos relacionamentos, não basta a pessoa ser um outro cristão como você. Pensamentos podem ser diferentes e é preciso a gente estar muito bem alinhado. Ainda sobre filhos, é importante também a gente falar sobre a criação de filhos, sobre qual é a ideia que cada um de vocês tem. Gente, é como eu falei, o namoro foi feito para você conversar muito com a pessoa. Só que muitas vezes no meio cristão, né, tem gente que acaba beijando demais, conversando de menos, e aí tem surpresas desagradáveis dentro do casamento. Mas vamos prosseguir aqui. Então, a terceira pergunta que você deve fazer para o seu namorado, indiscutivelmente, tá? Isso aqui não pode faltar, é sobre a visão financeira que ele tem. Então, o que entra na visão financeira? O padrão de gastos dele, as prioridades financeiras dele. Ele é uma pessoa que prefere economizar dinheiro, que tem um planejamento, vive com menos do que tem, ou é aquela pessoa que gasta tudo no aqui e no agora? É alguém que prioriza gastar com meios acadêmicos, com estudos, é uma pessoa que prioriza gastar com viagens, é alguém que gosta muito de gastar com alimentação, por exemplo, lanches, passeios. Vocês estão alinhados nessa visão? E tudo bem se vocês forem diferentes, mas é muito importante que vocês entendam quem é o outro nas finanças e se estão dispostos ou não a lidarem com isso. É como eu falei, tudo aquilo que é bem conversado dentro do namoro não vira uma surpresa desagradável dentro do casamento. Então, o tema das finanças é essencial. E ainda nesse tema, mulher, você precisa observar como que esse rapaz age frente ao dinheiro. Ele é trabalhador? Ele é esforçado? Na minha opinião, um homem ele precisa sim ter essa visão além sobre dinheiro, sobre recursos, esse desejo de ser o real provedor da família. E isso não tem a ver com ele ter muito dinheiro, ser uma pessoa rica, não é nada disso. Mas é sobre trabalhar, é sobre ser esforçado e sobre ser responsável com o trabalho e com o dinheiro. Aliás, o homem que é um comprador compulsivo, o homem que tem muita desordem nessa área, na verdade, normalmente está escondendo outros problemas de desordem, de descontrole que podem vir à tona dentro do seu casamento. Então é uma área bem importante de ser observada. A próxima pergunta, ela pode ser um pouquinho mais difícil, mas é muito importante que você também converse sobre esse aspecto dentro do seu casamento. Ah, eu já ia me esquecendo, se você está gostando desse vídeo, por favor me segue aqui
curte esse vídeo. Isso ajuda muito no canal. E se você tem aí uma amiga, um amigo que estejam em um relacionamento de namoro, também manda esse vídeo para eles. Vai que eles não tenham tido essas conversas importantes. Mas então, a próxima pergunta é sobre vícios. É muito importante que vocês tenham uma conversa séria sobre isso. Não apenas sobre possíveis vícios presentes, mas vícios do passado também. Drogas, alcoolismo, pornografia, uma vida sexual extremamente desregrada. Entendam, a gente não precisa entrar em detalhes com o nosso namorado e futuro cônjuge sobre nada do nosso passado. Mas se tivermos um padrão de vício ou se ainda estamos lutando com essas coisas, é muito importante que o outro tenha sim um panorama geral. Ele não precisa saber em detalhes o que você fez, quando fez, com quem fez, quantas vezes fez, mas ele precisa sim saber que você passou por isso, como você superou. E do mesmo modo, você também tem o direito de saber. Saber sobre o passado do outro também vai evitar que você faça comentários desagradáveis sobre a situação, vai evitar que você o exponha a coisas que mesmo superadas não sejam agradáveis para ele. Então é o tipo de conversa que algumas pessoas acham difícil, mas que é importante ter. Sempre lembrando que a pessoa certa para você, se esse homem ele é um parceiro ideal para ser o seu marido, ele não vai ter preconceitos com o seu passado, ele vai te ver como Jesus te viu, como alguém que é puramente justificada por ele. A próxima pergunta é sobre a família de origem. E esse tema aqui eu não tinha noção de que era tão importante até eu começar a trabalhar com relacionamentos de fato. Então é muito importante você tanto observar como ele trata os pais, como é o relacionamento dele com a família, mas vocês também terem uma conversa importante sobre qual vai ser o nível de vocês de intimidade com a família de origem, frequência das visitas, qual vai ser a intensidade deste contato. É bem essencial que isso seja conversado, porque, gente, eu tô falando para vocês, isso aí dá surpresa dentro do casamento e pode ser desagradável, porque às vezes tem aquele do casal que não está pronto para, assim, desagarrar um pouco da família e viver, né, agora o que precisa viver com sua esposa, priorizando a esposa, priorizando o esposo. Então é bem importante que vocês vejam esse relacionamento. Também é bem essencial que você veja se ele, como homem, consegue se posicionar com os pais, se ele vai ser um homem que vai te defender caso seja necessário. Eu espero que não, mas infelizmente algumas de nós precisam lidar com sogras que às vezes tentam interferir demais no relacionamento ou são desagradáveis. E aí, minha amiga, é papel do seu marido se posicionar com os pais dele. Então observa se ele tem força para fazer isso. E a última pergunta, bem importante também, é sobre a vida de vocês na igreja. Então, qual é a visão espiritual que vocês têm? Vocês estão alinhados nisso? Qual o nível de engajamento que vocês querem ter na igreja local? O que eu estou querendo dizer com nível de engajamento? Tem aquelas pessoas que são muito intensas, que servem em todas as frentes possíveis, que estão na igreja de segunda a segunda, se preciso for. E tem aqueles que servem sim, mas tem um ritmo mais moderado. Então é bem importante que vocês entendam quem são vocês nesse sentido e se estão compatíveis, porque imagina você casar com um homem que tem essa visão de que ele quer estar muito frequente na igreja, quer servir em muitos ministérios e talvez você não queira isso. Então é um aspecto bem importante para conversar também. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários agora para mim no que mais eu posso te servir aqui com o meu canal. O que você tem dúvidas sobre relacionamento cristão, sobre o tempo de espera, o casamento, enfim, eu estou aqui para servi-las. Muito obrigada por terem ficado nesse vídeo e até o próximo!